Todo mundo sabe que o agro aqui no Brasil tem uma representação gigantesca para a nossa economia, todo mundo fala bem, é super desenvolvido, pujante. Porém, quando a gente vai falar de investimentos, muito mais gente falando de energia, tem muito mais gente falando de bancos, falando do setor de petróleo e até de criptomoedas. Falam mais do que falam do agro aqui. E para isso, para a gente entender um pouquinho mais sobre o agro aqui, eu trouxe o Tassiano Neto, que é lá da Suno, né, o diretor de agro da Suno, para falar um pouco mais do setor, desde a parte de renda fixa até a parte de renda variável, para você também saber como participar do setor agro. Então, já deixa o seu like aqui, já se inscreve, você que não é inscrito, né, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais também e acompanha essa entrevista que ficou tudo sobre agro para você depois da vinheta. Estamos aqui com o Tassiano Neto, que é diretor de agro da Suno. Seja muito bem-vindo, Tassiano. Ei, Fabrício, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso, Tassiano. E a gente vai falar muito de agro, né, que é o tema aí do Tassiano, e que chama muita atenção, né, do investidor, e falando economicamente aqui no Brasil, é um setor extremamente importante. Só que quando a gente olha um pouquinho, dá uma pesquisada rápida no Google, né, a gente vê que o agro, ele no Brasil não é o maior, mas é o que mais cresce no mundo, porque o Brasil tem muita vantagem geográfica, né, clima, solo. E a gente tem também algumas técnicas que foram desenvolvidas que são muito interessantes, muito avançadas. Tá? Só que aí pensando pro investidor, Tassiano, para ele entender como que o agro se posiciona em relação ao mundo, qual que é a posição do agro brasileiro mundialmente falando? O Brasil teve uma enorme revolução no agro nos últimos 50 anos, né, Fabrício? Se a gente pegar no final da década de 60, o Brasil importava alimentos. Hoje o Brasil exporta alimento para 10% da população mundial. E não só exporta alimento, como exporta energia e exporta fibra. Quando eu falo fibra, eu estou falando de papel, papelão, celulose, algodão. Então, assim, o Brasil é esse grande exportador hoje de agricultura. E essa vantagem competitiva, assim, o Brasil é o país hoje que mais exporta no mundo, ele não é o maior produtor, mas é o que mais exporta. E a gente tem algumas transformações nos últimos anos. Vai pegar 30 anos atrás, a China era importadora líquida de alimentos, era exportadora líquida de alimentos. Hoje a China importa mais de 100 bilhões de dólares por ano. Por quê? Você teve uma enorme urbanização da chinesa. A China colocou 10 milhões de pessoas por ano saindo do campo chinês e indo para a cidade. Então, se a gente puder resumir a agricultura brasileira, né, em dois países, a gente consegue exatamente o Brasil como o maior exportador líquido de alimentos e a China como o maior importador líquido de alimentos. Tem muita conexão do ponto de vista comercial esses dois países. Então, o Brasil lidera isso e lidera baseado basicamente em três fundamentos. Foi a revolução que nós fizemos da biologia, a revolução da química e a revolução da mecanização. Isso que tirou o Brasil dessa importação de alimentos e transformou no principal player global de exportação mundial. Você falou dessa relação Brasil-China. Qual que é o tamanho da dependência que o Brasil tem da China no setor agro? E também tem alguma frente que possa ser explorada de novas parcerias para o futuro para que isso não venha a se tornar um problema? Eu acho que hoje a relação com a China é exatamente isso. É uma grande oportunidade e um grande problema. Qual a oportunidade? Né? Porque ela é super demandadora de comida, de fibra, de energia, sobretudo no Brasil, de fibra e de alimento. Então, se eu pegar a agricultura, a soja, por exemplo, mais de 80% de toda a soja que o Brasil exporta vai para a China. Carne de boi, mais de 50% das exportações brasileiras vai para a China. Então, essa é a oportunidade. Mas também vou dar um exemplo agora do milho, né? O milho, o mercado chinês estava fechado para o Brasil. A China não comprava milho do Brasil. Liberou o ano passado. A Agência de Agricultura dos Estados Unidos soltou um relatório no final deste ano dizendo que o Brasil deve se tornar o maior exportador de milho do mundo. Então, quando a China abre, o Brasil se coloca como o maior daquele produto. Mas eu acho que é um problema, assim. Qual é o problema? Primeiro, a necessidade de manter um canal de comunicação, uma diplomacia ativa, sem politizar
esse debate com a China, sabe? Entender a China como um cliente e tratá-la como a gente tem que tratar bem todos os nossos clientes. Eu acho que é importante, o governo federal está indo com uma enorme comitiva do agro agora para a China no final do mês de março, início de abril, estará lá, para manter isso. Mas eu acho que tem que manter também, tem que diversificar, sabe? Tem que procurar outros países, tem que estar. Eu acho que nós temos uma agenda muito boa, que é essa agenda Mercosul-União Europeia, sabe? De montar um outro bloco comercial para criar canais diferenciados para a gente diminuir essa dependência. A gente não pode perder a oportunidade, mas lá na roça diz que é um olho no peixe e outro no gato, sabe, Fabrício? Tem que estar sim mantendo a relação com a China, mas tem que olhar que isso pode um dia virar um problema e estabelecer novas conexões com países importantes e grandes importadores. Certo. A gente falou o tamanho do Brasil no mundo, né, em relação ao agro, essa dependência da China, e o tamanho do agro dentro do próprio Brasil, o que representa o agro na economia brasileira. Hoje, só dando um conceito de agronegócio, né? Tem uma diferença de agropecuária com agronegócio. Agropecuária é dentro das fazendas, então tudo que é produzido dentro das fazendas brasileiras. O conceito do agronegócio ele é maior. Eles têm, antes da porteira, que as empresas que fabricam máquinas, como John Deere, que está antes da porteira, as empresas vendedoras de adubo, como Mosaic, é um grande vendedor de adubo, e as empresas vendedoras de herbicida, por exemplo, de química, como Bayer, Syngenta, né? É um complexo industrial enorme que fornece produtos para dentro da porteira. Tem dentro da porteira, que é muito bem óbvio, e tem depois da porteira, que é exatamente pegar este produto produzido primariamente dentro das fazendas e industrializar. Então, eu pego o boi e transformo em carne, eu pego soja e transformo em óleo de soja na prateleira do supermercado. Então, nós temos antes da porteira dentro e depois, e embaixo nós temos um conjunto de agroserviços. Tem transporte, tem financiamento, tem tudo aqui nos agroserviços. Então, isso tudo no Brasil representa 27% do PIB nacional. Então, é muito significativo e tem crescido ano a ano. E que é engraçado, e agora por isso que eu vejo que tem uma nova oportunidade, que o investidor não encontra, não, é difícil encontrar 27% de oportunidades para investir o seu dinheiro. Hoje o agro dentro da Bolsa de Valores representa 4, 5% apenas do valor das empresas listadas na Bolsa. Então tem uma enorme oportunidade de diversificação mesmo de investimento para que o investidor não fique de fora do setor mais vibrante da economia nacional, né? É o setor que mais cresce, é o setor que tem mais vantagem competitiva. Tem algumas regiões do Brasil, depende da cultura, a gente produz 3 safras. Imagina só, você compete com os Estados Unidos, com a Europa, que produz uma safra, você tem um pedaço de terra que você produz soja uma vez por ano. No Brasil, em muitas regiões, quando você consegue irrigar, você entra com soja, entra com milho, tira o milho, depois entra com feijão e tira o feijão para plantar soja de novo. Então, é uma vantagem competitiva sem igual. Então, investir nesses 27% do agro brasileiro, sabe, que eu acho que é uma enorme oportunidade e que o investidor está começando agora a aprender e a acreditar no setor e investir no setor. E como que o investidor pode participar? Você tem renda fixa, tem as empresas listadas que você comentou, tem fundos também. Como que o investidor de pequeno porte ele pode participar do mercado? Tem as empresas listadas, né? Eu falei dos 5% do valor da bolsa, e cada vez tem mais. Nós temos empresas que estão há muitos anos, como Klabin, como Suzano, e nós temos empresas recentes. Nós temos Irani, empresa há mais pouco tempo, nós temos Boa Safra, nós temos em torno de 30 empresas listadas na bolsa, que vale a pena olhar para elas, e cada uma no setor, né? Você olha proteína animal, é importante fazer essa reflexão daquela cadeia de valor que eu disse, né? Proteína animal está depois da porteira. Nós temos empresas que estão antes da porteira, como Boa Safra. Nós temos fazendas, como a SLC Agrícola, como Brasil Agro, que estão dentro da porteira. Então, sempre é importante o investidor olhar para essas empresas e diversificar, olhando não só setores, mas a posição delas na cadeia de valor. E agora, recentemente, os CRAs é um investimento que é possível há muitos anos, mas o CRA tinha um problema de baixo mercado secundário, né? Tinha baixa liquidez lá no mercado secundário, e desde 2003 foram criados os CRAs.
né? E agora, com a vinda dos fiagros, acelerou demais o mercado secundário, tanto que o ano passado a emissão de CRA foi de 40 bilhões de reais. Por quê? No CRA, o investidor compra e ficava um tempo, era obrigado a ficar um tempo com aquele papel até o vencimento. Agora, quando eles estão dentro do fiagro, eu posso comprar, mesmo que eu compre a longo prazo, eu posso apertar o botão e vender. Se eu precisar do dinheiro amanhã, lógico que cada fiagro tem uma liquidez, mas eu precisando de Uhum. dinheiro amanhã, eu aperto o botão e consigo vender. Então, esse mercado secundário fez com que mais empresas emitissem CRAs. Então, são duas grandes oportunidades e nós temos outras, assim, cada vez mais surgindo oportunidades, por exemplo, em compra de terra. Ser sócio de fazenda, não só daquele modelo de listado em bolsa, como eu disse, da SLC e da Brasil Agro, mas nascendo fiagros de fazenda. Então, você vira sócio de uma fazenda, essa fazenda está arrendada para um grande operador, também é outra oportunidade. Assim, o portfólio tem crescido bastante, a quantidade de gestoras tem investido bastante, e eu estou convencido que nos próximos anos nós iremos ter, Fabrício, a representatividade neste mundo de mercado de capitais do tamanho que é para a economia brasileira. Então, nós precisamos chegar o tamanho do mercado do agro dentro do mercado de capitais caminhar para ser um terço do que existe de mercado de capitais para seguir exatamente o que ele representa para a economia do Brasil. Porque pelo que você comentou, né, olhando a proporção, está um pouquinho descolado, né? Tem muita oportunidade de mercado de capitais para crescer, já que o agro representa tanto da fatia da economia, né, como um É, todo. É, e, tem bastante espaço. E eu não preciso, né, Fabrício, desculpa, eu não preciso abandonar nenhum setor, né? Assim, nós não estamos falando Uhum. para você deixar de investir em energia, deixar de investir em banco, mas, mas hoje o agro está subrepresentado se você quiser representar, você quiser seguir o que é a economia nacional, né? Vou pegar a construtora, por exemplo. As construtoras, o mercado de construção civil no Brasil, o mercado imobiliário, que é um conceito mais amplo, né, do Brasil, são 8% do PIB. E nós somos 27% do PIB. E quando você olha, vou comparar os fundos imobiliários com os fiagros. Né? Mesmo os fiagros sendo 3 vezes maior do que, mesmo o mercado do agro sendo 3 vezes maior do que o mercado imobiliário, os fiagros hoje representam 10% do que tem de fundo imobiliário. É lógico, nós estamos no início da jornada, né? O fundo imobiliário está aí há mais de 2 décadas, tem um enorme aprendizado. Inclusive, eu digo que o Fiagro seguiu a avenida pavimentada pelos fundos imobiliários. Se não fosse os fundos imobiliários, a gente não teria crescido tanto nesse 1 ano e meio como nós crescemos. Mas eu acho que tem uma oportunidade muito legal aí para o investidor que quer colocar o dinheiro no setor que a gente tem mais vantagem competitiva no mundo. Sim. E quando a gente olha para as empresas listadas na B3, como que a gente pode classificar a estratégia dessas empresas? A gente pode olhar que são mais empresas de. Isso para o investidor, tá, Otávio? São empresas que são mais focadas no pagamento de dividendos ou são empresas mais focadas no crescimento? Como que a gente pode classificar essas empresas? Eu acho que tem mais empresas focadas no crescimento. Assim, eu acho que, como o Brasil está o mercado de capitais é muito novo para o agro, as empresas estão acessando o mercado de capitais para poder fazer o seu crescimento. Eu vou dar um exemplo de um setor e para deixar claro ancorar a minha resposta. O setor de papel e celulose. O maior investimento do estado de São Paulo nos últimos 5 anos foi de uma empresa que não está listada, que é a Bracel. Mas foi o maior investimento nos últimos 5 anos. O maior investimento do estado do Paraná nos últimos 5 anos foi da Clabin. Está concluído agora esse projeto. E o maior investimento em curso no Brasil é da Suzano, no Mato Grosso do Sul. Então você vê assim, né? 3 empresas diferentes são os 3 grandes investimentos do Brasil. Então a Suzano, a Clabin, a Bracel não aqui porque não está listada, poderiam ser grandes pagadoras de dividendos, mas estão usando o caixa exatamente para poder crescer. Quando você olha as empresas de proteína animal, a mesma coisa, né? Marfrig, Minerva, vou falar da BRF, né, que está no momento de mudança, né, novo controlador, mas JBS, Marfrig e Minerva, a gente olha quase todo dia, além, elas pagam até bons dividendos,
mas estão comprando empresa, né? A gente vê sempre esse negócio de comprar outras empresas, crescer para o mundo, diversificar, comprar ovinos, né? Imagina, a Minerva acabou de anunciar uma aquisição grande na Austrália, começando com ovinocultura, que é um produto que hoje no Brasil, meio quilo por habitante anos apenas, e ela está lá investindo. Então, é muito decrescimento as oportunidades que a gente vê na Bolsa de Valores, exatamente pelas oportunidades. Né? Tem tudo por fazer, então as empresas usam caixa para poder crescer, para adquirir mais ou para crescimento orgânico. Certo. Sobre os fiagros agora, tem muita gente que tá demandando uma atenção para esse tema, muito investidor interessado em saber mais como funciona. Eu queria já um detalhamento um pouquinho maior. Como funcionam os fiagros? Qual que é a grande diferença do fiagro para o fundo imobiliário? Que você já falou que o mercado é muito diferente, né? Um está muito desenvolvido e ainda tem bastante para crescer, e o outro representa 10%, né, do mercado de fundos imobiliários. Então, quais são as grandes diferenças e como que funcionam os fiagros? Os fiagros, qual a grande dor do produtor rural no Brasil? A grande dor é capital, é dinheiro. Se a gente olhar o crescimento tanto da agricultura brasileira como da agricultura americana nos últimos 30 anos e dividir com quatro alavancas, né? Capital, mão de obra, terra e insumo, o que mexeu o ponteiro da agricultura foi capital. Muito mais, e é contraintuitivo, que a gente imagina que a agricultura brasileira cresceu porque explorou mais terra, tem mais terra. A gente acha que o insumo fez isso crescer, mas a grande alavanca da agricultura foi capital. Isso fez com que a dor hoje fosse maior de dinheiro. Quando a gente olha para o. Qual foi o grande financiador do agro brasileiro? Foi o Plano Safra, que é uma política pública muito importante que o governo faz a diversos governos, e ela é subsidiada. Qual é o problema? Esse dinheiro é insuficiente. Esse dinheiro já não dá mais para poder fazer agricultura. Hoje, a carteira de crédito da agricultura brasileira, olha que eu estou falando do conceito de agricultura, ou seja, dentro da porteira, ela é de 750 bilhões de reais. O Plano Safra só dá conta de 250 bilhões de reais. Os outros 500 bilhões, 250 vem dos bancos com linhas não subsidiadas, né? Aí fala assim, não, Tassiano, mas Plano Safra é banco. Sim, mas eu estou separando o que é subsidiado do não subsidiado. O banco, os bancões todos, quando emite o LCA, pegam esse dinheiro e aplicam no agro. Aqui tem 250 bilhões. 250 bilhões do Plano Safra. E 250 bilhões de um negócio chamado barter, que nada mais é do que operação de escambo. Então, Hum. quando vem o FIAGRO, o que acontece? Quase todo fiagro nasce como fiagro de crédito. Exatamente porque não tinha tanto espaço no balanço das empresas que fazem barter, por exemplo, para continuar crescendo, e os bancos têm todos os setores da economia para atender. Então, o fiagro nasceu. Eu falo que o fiagro é uma ponte, né? Ela é uma ponte que conecta o investidor, que é a partir de 10 ou de 100 reais, consegue lá na ponta ou emprestar direto para o produtor rural, ou para alguém que está né, mediando esse empréstimo. Pode ser uma cooperativa, pode ser uma indústria, pode ser uma revenda. Então, é você pegar o seu dinheiro da sua poupança e poder colocar dentro de um fundo que, basicamente, hoje é um fundo de crédito. Né? Se a gente usar a expressão dos fundos imobiliários, é um fundo de papel. Basicamente, é um fundo de papel que está sendo utilizado. Então, esse dinheiro o produtor pega, e qual é a grande diferença do mercado de crédito para o mercado de capitais? Quando você toma o dinheiro no banco, o prazo geralmente é muito curto, porque o banco também tomou esse dinheiro no LCA com prazo curto. No mercado de capitais, geralmente os prazos são mais longos, né? Porque eu quero aumentar, eles chamam, tecnicamente chamam de duration, assim, mas na verdade é o prazo para pagar. O ex-ministro Maílson da Nóbrega citou recentemente no evento no INSPER, dizendo que o mercado de capitais está ocupando o lugar do BNDES no financiamento de longo prazo das empresas brasileiras. Então, o que é o mercado de capitais? Sou eu, Fabrício, você é quem está nos ouvindo, exatamente pegando aquele dinheiro que está na poupança, não necessariamente na poupança tradicional, mas poupado, né, que você está livre para poder investir e não gastar no seu dia a dia pagando as nossas contas, é pegar esse dinheiro e colocar lá para financiar o agro brasileiro. Então, por isso eu chamo dessa ponte, sabe? Que estabelece essas conexões com o agricultor lá na ponta, com a cooperativa lá na ponta, com a agroindústria lá na ponta.
Uhum. Pode-se dizer aí que o Fiagro ele faz a mesma função ali olhando para os fundos imobiliários, que é do pequeno investidor usar esse capital poupado para ter acesso a, por exemplo, grandes imóveis, shoppings, galpões logísticos. O Fiagro ele entra nisso, só a diferença é o setor mesmo, aí para habilitar o investidor a estar presente no agronegócio também, né? Isso. E a diferença também é que os fundos imobiliários, majoritariamente, são fundos de tijolo, né? Uhum, E o fundo de papel tem crescido, mas não é a maior parte. E no FIAG é o contrário. Quase que exclusivamente são fundos de papel, fundos de crédito, e os fundos de tijolo, que seriam de fazendas, eles ainda estão no início da jornada. Acho que também tem uhum, essa diferença, e o investidor não pode esquecer que são, ou, apesar, é, porque é o seguinte, termina em 11 e paga rendimento mensal, o investidor tende a achar que é a mesma coisa, né? uhum. É verdade, parcialmente, mas é outro setor, né, Fabrício? Assim, os Sim. riscos são outros, as oportunidades são outras, tem que Uhum, analisar. Não pode achar assim, eu tenho shopping, eu tenho papel, eu tenho logística, eu tenho agro, como se fosse a mesma coisa. São coisas diferentes, apesar de terminar em 11 e uhum. pagar rendimento mensal. São riscos e oportunidades completamente diferentes. E aproveitando, Tassiano, qual que é o principal risco que você destacaria do Fiagro? Eu acho que o grande risco da agricultura, e eu vou falar de um risco que é muito próprio da agricultura, e, consequentemente, é muito próprio do FIAGRO, que são os riscos sanitários. Né? A gente tem risco comercial, como problema com banco, com energia. Nós temos riscos, outro tipo de risco, mas o risco sanitário, o que é o risco sanitário? Por exemplo, o mal da vaca louca. Teve o mal da vaca louca, o Brasil pegou uma amostra de um caso que teve no Pará, mandou para um laboratório do Canadá. O laboratório do Canadá disse que era um caso atípico e o Brasil está esperando a China reabrir o mercado para venda de carne. Isso é um caso de risco sanitário importante. Então, assim, a soja tem risco sanitário, tal. Então, é um risco muito próprio do setor, minimizado, assim, eu acho que não, assim, o Brasil tem uma régua muito alta, né, da defesa sanitária. Só a gente olhar se risco sanitário é um problema, olhar para o Covid, né? O Covid foi fruto de um risco sanitário que nós tivemos na China. No Brasil, o nosso Ministério da Agricultura é um exemplo para o mundo, sabe? Uma das melhores áreas do governo federal há anos, há décadas, é exatamente a Secretaria de Defesa Agropecuária que cuida dos riscos sanitários, mas não deixa de ser um problema. O outro, você vê, eu estou um só, mas eu estou indo para o segundo, são riscos climáticos, né? Porque é uma indústria a céu Uhum, aberto. Mas risco climático também impacta outros setores, impacta a seguradora, né? Um enchente, esses ocorridos que a gente tem. É só olhar, né, que uhum, em São Paulo, no mesmo mês de fevereiro, São Paulo, excesso de chuva, morreu um monte de gente, e no Rio Grande do Sul, uma seca sem precedente no Rio Grande do Sul. E se a gente olhar o mundo, São Paulo e Rio Grande do Sul é pertinho, né? Assim, e você tem opostos climáticos tão relevantes. Mas por isso que eu sou apaixonado com agro. Eu acho que tem muito mais oportunidades, as nossas vantagens competitivas muito maior do que os riscos que existem no setor, mas é importante sempre pontuar. ah, sim, com certeza. E aí, olhando para o investidor que ele vai começar a se expor no agro, ele tem esse interesse, por onde que você recomendaria ele começar essa exposição no agro? Eu gosto sempre de trabalhar com a máxima assim, a lógica da diversificação, sabe? Eu iria para um pouco de ação, olhando. Não dá para colocar só depois da porteira. Se eu decidir colocar três, tiver três ações, eu pensar em uma ação antes da porteira, uma ação dentro da porteira de uma empresa e uma empresa depois da porteira, que eu já dou uma diversificada. E olharia para a Fiagro, sabe? A gente, Hum, aqui na Suno, a gente tem o nosso Snag 11, que é o Fiagro da Suno, mas existem bons Fiagros, outros bons Fiagros no mercado, tem muita gente boa trabalhando. É olhar para a gestora e tentar ver se essa gestora entende de crédito, entende de agro também, porque isso é importante, sabe, Fabrício? Não dá para olhar para uma uhum, gestora que só entende de crédito ou só entende de agro. Eu acho que mesclar essas skills, sabe? Somar essas competências é muito importante. Eu iria por aí, sabe? Um pouquinho de ação e um pouquinho, cara, de Fiagro, buscando chegar aí
benchmarking do PIB brasileiro nos anos, assim, vai encostar perto de 1/3 da minha carteira. É o que eu faço. Assim, na verdade, eu faço mais de água porque eu sou do setor, assim, mas é o que que eu sugiro e sempre recomendo para as pessoas. Excelente. Eu, Tassiano, para a gente poder finalizar, só queria uma visão sua, né, como diretor de agro aí da Suno, do que esperar do agro para os próximos anos, né? A gente sabe que vai crescer, né? Tem essa tendência a continuar crescendo, evoluindo, representa muito aqui para a gente aqui no Brasil, mas o que a gente deve esperar do agro para os próximos anos? Eu digo sempre que o crescimento do setor está contratado, diferente de todos os outros setores que ainda tem muitas incertezas, muitas dúvidas, o setor está contratado. Por quê? Ainda nós temos no mundo, Fabrício, 1 bilhão de pessoas que ainda passa fome. E nós temos 2 bilhões de pessoas que vão nascer até 2050. Então nós temos que alimentar mais 3 bilhões de pessoas. Sem contar que é a mudança da dieta, né? Quanto mais a renda média sobe, mais nós substituímos carboidrato por proteína. Isso também é outro acelerador da demanda. Não só o crescimento populacional, mas o aumento da renda média é um acelerador. Eu vejo que a gente tem contratado isso, e se eu for olhar, por exemplo, você só falou de alimento, né? Fala um pouco de fibra. Vou dar um exemplo de roupa. Hoje, a roupa, tecido, a Suzano mesmo tem uma empresa na Finlândia, eu esqueci o nome dela, senão eu falaria aqui, que é uma fábrica de roupa de origem de árvore. A Spinova, lembrei. A Spinova, ela tem 50% dessa empresa, ela fabrica roupa de fibra, ao invés de ser fibra de petróleo, oriundo de petróleo, é fibra oriunda da árvore. E tem alguns estudos no mercado dizendo que até 2030, 30% da roupa utilizada por todos nós virá de origem de árvore, que é uma origem renovável e não de origem fóssil. Então, assim, para onde olha, o vento bate nas costas. Vai ser sempre assim? Vai ter crise? Vai ter problema? Lógico que tem. A vida, a gente está acostumado, sobretudo no Brasil, né, com problema, mas é o único setor do Brasil que a gente tem vantagem competitiva e que tem demanda contratada. Assim, é muito difícil achar isso em outro setor, por isso que eu sou tão empolgado com a agricultura brasileira, com os fiagros, com o SNAG, enfim, com tudo que tem de transformação acontecendo. Excelente. Luciano, muito obrigado, tá, pelo bate-papo aqui, por ter participado desse episódio do Money Play. Queria saber como que o pessoal te acha, como que o pessoal acha também a Suno, né? Fácil achar, mas deixar aí os canais. Legal, legal, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e acha pelas redes sociais, sim. O Instagram, a gente é muito ativo aqui no Instagram, @Tassiano Neto, Twitter, LinkedIn. O que tiver de rede social, a gente está super ativo por lá e também aqui através dos canais da Suno, né? Tanto da Suno como da Suno Asset, a gente está. Uma coisa que a gente gosta muito, sabe, de comunicar. Eu respondo pergunta no Instagram todo dia, 10, 12, 13 perguntas, assim, às vezes 20, e tenho o maior prazer em fazer isso, é muito legal tirar dúvida, conversar. Então, pode nos procurar aqui, que a gente não faz isso por obrigação, não, a gente faz porque gosta, viu, Fabrício? Legal, então fala para a audiência do Money Play aí que está acompanhando o episódio, pode mandar pergunta lá para o Tassiano, fique à vontade. É verdade, pode mesmo, prazer. Fechou. Prazer foi nosso, Tassiano. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, até mais. Parabéns. E aí, curtiu o papo? Então, deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast e o meu pessoal, @Fabrício Duarte. Te espero no próximo Money Play. Tchau!